Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos deu mais essa oportunidade de estarmos aqui com os irmãos. A nossa lição de hoje, meus irmãos, tem por título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. A nossa introdução da nossa lição, vou ler aqui para os irmãos, nos diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nosso primeiro tópico vai nos falar a natureza, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Primeiro subtópico, nossa condição interior. Meus irmãos, qual que era a nossa condição? Nós sabemos que desde que o homem pecou contra Deus, caiu lá no Éden, a nossa condição era de mortos espirituais. Vivíamos mortos, como diz aqui, meus irmãos, em nossas ofensas e pecados. Essas palavras não são traduzidas aqui como um passo em falso de forma deliberada e aquele que erra o alvo. Essa é a descrição do pecado, da nossa morte espiritual através do pecado. Então, meus irmãos, o homem, na sua condição de morto, por isso não podia ouvir nem obedecer à voz de Deus. Então essa é a nossa condição em que nós vivíamos antes de Deus nos resgatar da nossa vã maneira de viver. O segundo subtópico aqui, meus irmãos, fala das nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste, os irmãos destaquem aí andaste, é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. O primeiro destaque aqui diz: andaste segundo o curso deste mundo. Meus irmãos, então nós sabemos que esse mundo, esse sistema que nós chamamos de mundo, é como se fosse uma corrente. Imaginássemos aqui um rio, e tudo é mais fácil quando se segue o curso deste rio. Por isso, meus irmãos, como é difícil para o cristão não seguir esse curso, ter que lutar, ou seja, literalmente lutar, remar contra a maré, lutar contra as correntezas, as tendências deste mundo. É assim que nós vivemos, não no fluxo natural que este mundo vive. Não andamos segundo o modismo desse mundo, nem segundo as tendências desse mundo, mas andamos lutando contra essas tendências, andando até na contramão de todas as coisas, para que a gente possa servir a Deus. O segundo destaque aqui, meus irmãos, é dizer: andaste segundo os príncipes das potestades do ar. Então, quando nós falamos sobre isso, nós pensamos no nosso adversário, que tem criado todos os meios para nos influenciar e nos distanciar da presença de Deus. Fala-nos aqui, meus irmãos, dos príncipes das potestades do ar. Se nós imaginássemos aqui como algo para os nossos dias, em que a gente imagina que existe tantas coisas sendo disseminadas aí pelo ar, quase como um vírus, São os meios de comunicação, redes de televisão, redes de internet, de rádio e de tantos outros meios de mídia aí que se disseminam pelo ar, E dentro disso, não que tudo isso seja ruim, mas que existe uma influência de Satanás no meio de todas essas coisas, que muitas vezes está aí lutando para nos influenciar os nossos pensamentos, influenciar, meus irmãos, os nossos conceitos, influenciar aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Então, meus irmãos,
E além de nós lutarmos contra essa corrente, lutarmos contra a influência do nosso adversário, nós ainda temos aqui nessa terceiro destaque aqui, um outro inimigo que eu diria que talvez seja o pior de todos, né? Diz aqui, ó, andávamos fazendo a vontade de nossa carne e dos nossos pensamentos, não é? Aqui vai nos falar, irmãos, da tendência que cada um de nós, cada um ser humano possui também, de nos afastar da presença de Deus. Nós temos a tendência, meus irmãos, de seguir o fluxo desse mundo. Nossa tendência é essa, seguirmos o fluxo desse mundo e recebermos essa influência de Satanás. Então, para os irmãos verem o quanto é difícil se servir a Deus, temos que lutar contra a corrente, temos que lutar contra a influência desse nosso adversário e ainda, meus irmãos, lutar contra nós mesmos, né? Lutar, que eu digo, meus irmãos, o nosso homem interior, que resiste a todas essas coisas e ainda continua lutando para servir a Deus com sinceridade. Aqui no nosso tópico, no segundo tópico, meus irmãos, vai nos falar vivificados pela graça. Primeiro subtópico diz alcançados pela misericórdia e amor divino. Eu diria, meus irmãos, que essas duas palavras aqui, misericórdia e amor de Deus, né, resumiria muito bem aquilo que Deus fez na nossa vida, a maneira com que Deus nos resgatou da maneira em que nós vivíamos, né? Porque somente essa misericórdia, meus irmãos, e esse amor poderia nos resgatar daquela vida que nós vivíamos. Porque este amor que Deus nos ofereceu, meus irmãos, é um amor incondicional, né? Deus nos amou, não é porque nós éramos bonzinhos ou porque nós fazíamos algum tipo de obra, mas simplesmente Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e nos amou, mesmo sendo quem nós éramos, não é? E aqui nos diz, meus irmãos, vivificados pela sua graça, né? Que nos diz, meus irmãos, como eu já comentei para os irmãos, que nós, quando Deus nos amou, nós estávamos ainda mortos nas nossas ofensas. Não foi porque nós tínhamos nos consertado que Deus nos amou. Deus nos amou porque Ele olhou para nós, mesmo sem nós o querermos, mesmo sem nós o amarmos, Ele nos amou, né? Ele nos amou e nos quis dar a salvação, né? E Deus, meus irmãos, Ele não nos consertou daquela maneira de vida que nós vivíamos. Ele não fez, como diz, uma recalchutagem em nós. Ele nos transformou em uma nova criatura, não é? Por isso que ele disse a Nicodemos, quando Nicodemos lhe perguntou a respeito de como devia fazer para se salvar, o Senhor disse: não tem como, Nicodemos, para que você possa ser salvo, você precisa nascer de novo, né? Então essa é a condição para que nós possamos alcançar a salvação. Deus nos fez novas criaturas. E aqui, meus irmãos, no terceiro subtópico vai nos falar exaltados por sua graça. Resumindo isso aqui, meus irmãos, diria aos irmãos que quando nós compramos alguma coisa, muitas vezes nós sabemos valorizar, porque sabemos quanto custou, né? E muitas vezes, pela graça de Deus, ser algo tão maravilhoso, tão gratuito, né, tão espontâneo da parte de Deus, que muitas vezes nós não sabemos valorizar aquilo que Deus entregou para nós, né? Como diz aqui, que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando nós imaginamos, meus irmãos, quem nós éramos e no que Deus nos transformou, nos lugares honrosos em que Deus nos colocou, né? Haveria muito motivo para nós agradecermos a Deus, né? E somos abundantes na sua graça, não sabemos agradecer muitas vezes, meus irmãos, aquilo que nós temos, né? Não sabemos agradecer a paz que Deus tem colocado no nosso coração, a família abençoada
que nós temos na presença do Senhor. E por último aqui, já finalizando esse nosso vídeo, meus irmãos, vai nos falar aqui da salvação não vem das obras. Isso aqui é algo de conhecimento dos irmãos, que a nossa salvação, como já foi até falado aqui nesse vídeo, não vem das nossas obras, não é algo merecido por nós, não foi pelas nossas obras, não foi pelas nossas atitudes, de maneira nenhuma, não é? Mas a salvação, como já disse, é um favor imerecido e nos mostra também, meus irmãos, além disso, que a iniciativa, achei importante destacar isso aqui, que a iniciativa para tornar possível a salvação veio de Deus. Existe aí um versículo até meio distorcido de uma certa religião que diz assim: paz na terra aos homens de boa vontade. Na verdade, o homem não tem boa vontade coisa nenhuma, né? Mas o versículo correto é paz na terra e boa vontade para com os homens. A iniciativa foi de Deus para nos resgatar da nossa condição de pecadores, não é? Então, meus irmãos, agora, meus irmãos, finalizando já esse vídeo aqui, nosso segundo subtópico vai nos falar obra como uma evidência da salvação. Meus irmãos, é claro, como já dissemos, a salvação não vem de forma nenhuma pelas nossas obras. No entanto, meus irmãos, quando se planta uma árvore frutífera, espera-se naturalmente que se dê fruto, não é? Não se planta um pé de mangueira esperando simplesmente que ela dê sombra. Não se planta um pé de laranja esperando simplesmente que ela dê folha. É esperado dessas plantas, dessas árvores, que elas produzam frutos, não é? Então, como diz aqui, meus irmãos, obras como evidência da nossa salvação. Ou seja, são as obras que vão evidenciar que nós somos salvos, né? Se nós somos salvos de verdade, com certeza as obras irão aparecer na nossa vida como uma evidência dessa salvação. O próprio Tiago disse que a nossa fé sem obras ela é morta, né? Ou seja, o que evidencia a nossa fé são as nossas obras. Assim como a salvação, que ela vem acompanhada, né, pelas boas obras de uma pessoa que verdadeiramente é salva. Então, não é que as obras, né, fazem com que venha a salvação para a nossa vida. Mas a salvação, né, ela vai com certeza produzir obras na nossa vida. Só para nós concluirmos aqui, a nossa conclusão, meus irmãos, vai nos dizer assim: antes da regeneração éramos filhos da ira, condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida, e independente das nossas obras, a partir da salvação passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Amém, meus irmãos? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.